Então, a gente vai começar com uma surpresa musical com a Tereza Benassi. Vamos lá? Tê, você está aí? Tereza, direto de Olinda. Espera aí que o da Tereza eu vou abrir. Estou aqui. Ei, Tê, vamos lá? Qual que é a surpresa musical que você preparou? Vocês vão escutar. É bem curtinho. Vamos lá. Alto. Pronto. Todo mundo está escutando? Tá, né? Ah, Então, essa era a surpresa. Esse é um vídeo gravado na beira de um dos lagos, lá de um recanto que eu me refugio quando estou em São Paulo, né, no estado de São Paulo. E o gancho que eu queria propor hoje, que tem a ver com o poder da música, com a música enquanto ferramenta. E uma coisa que eu aprendi na convivência com Lúcia, lá atrás, né? Logo que a gente conheceu e quando fizemos o espetáculo lá da homenagem aos ancestrais, numa das reuniões, ela sempre trazia uma fala do Ixinga, e a gente analisava, discutia a equipe toda, né? Quem estava, porque tinha gente da dança, tinha, assim, era uma equipe. E ela trouxe o hexagrama 16, o entusiasmo. E nunca mais esqueci, né? Tanto porque minha amizade com a Lúcia é muito permeada pela coisa da música, até o próprio trabalho dela, vocês sabem disso, o quanto ela vai por aí por usar a música como ferramenta, no caso de treinos bem específicos, que ela estuda para aquela música encaixar no treino e tem as suas finalidades e tal. Enfim, então o hexagrama que ela leu, o trecho dele não saiu mais da minha cabeça e eu trouxe para a vida, e é isso que eu queria comentar para vocês. Eu vou ler o trechinho, só um trechinho da imagem. Quando, ao início do verão, o trovão, a energia elétrica, surge novamente na Terra e a primeira tempestade refresca a natureza, uma prolongada tensão se dissolve. Há alívio e alegria. A música tem também o poder de dissolver as tensões do coração e a violência de emoções sombrias. O entusiasmo do coração se manifesta espontaneamente no som do canto, na dança e no movimento rítmico do corpo. O efeito inspirador do som invisível que emociona os corações dos homens, unindo-os, é um enigma que perdura desde os tempos mais remotos. Então,
A gente sabe muito bem que quando a gente toca um instrumento, ou mesmo que a gente não toca, por isso que eu coloquei essa flautinha, hoje em dia eu quase não toco, mas como essa flauta, para mim, ela é especial, é uma flauta, até eu trouxe para mostrar, é uma flauta morfológica, ela não tem os buraquinhos, né, que as flautas normalmente têm, é uma coisa assim, só na embocadura e tal. É uma coisa muito espontânea, né? Uma flauta que eu não me apresento nem nada, mas para dizer assim, dessa união que a gente pode conseguir, seja com um instrumento, ou seja, até com a voz, no momento de contemplação. Pode ser uma contemplação num jardim, pode ser num lugar como esse tão lindo, mas o quanto a música age enquanto ferramenta. Ou seja, se você está muito triste, ela levanta, ela lhe alegra. Se você está muito alegre, ela também faz você relaxar e acalmar. Então, eu fiz essa relação desse hexagrama da importância também, como a música, em toda a história da civilização, foi utilizada como reverência, não é? Como instrumento para reverenciar aí as divindades. E o que eu venho trazer mais é, assim, da minha própria experiência, o quanto ela é essa ferramenta importantíssima. Porque eu lembro que a Lúcia, no Instagram, quando comentou o verso 2 do Tao Te Ching, numa certa hora do texto dela, ela fala: manter a harmonia e o equilíbrio em todos os níveis, corpo, emoções, mente, é um trabalho contínuo e o que importa é caminhar numa direção firme, errando ou acertando, sendo feliz ou infeliz. Então, quando eu quis trazer essa flautinha assim espontânea na beira de um lago, sem nenhuma pretensão, era para lembrar mesmo a gente de que nessa busca do equilíbrio, nessa busca do caminho do meio, não é? A gente está mais para cá, e puxa para cá, e está mais para lá, e puxa para cá. É eterno isso, né? Não tem outro jeito. E lembrar que a música, tanto que a gente escuta, mas como que a gente pode executar, a voz é um instrumento de música também. Então, mesmo, mas eu não sei tocar, tá? Mas você pode cantar, não é? É mais sábio aquele ditado lá do quem canta os males espanta. É isso mesmo, a música, a voz é o primeiro instrumento da gente. Então, era essa a correlação principal da música como ferramenta. E nunca mais esqueci desse... Até porque o nome do hexagrama é o entusiasmo, né? E que tem uma relação com a questão musical. Vocês vejam, nesse último sábado, aqui em Pernambuco, em Recife, propriamente dito, a gente ficou muito triste com essa história, as pessoas que saíram ordeiramente, foram lá agredidas e tal. De noite, tinha uma live de uma amiga minha, de uma cantora, compositora, uma voz muito importante daqui, e admirável. E você sabe que tanta gente comentou, que estava assistindo, como que entraram nos territórios do afeto, apesar de ter muita gente que estava triste, que estava isso, que estava aquilo. Então, de novo, a gente saiu leve, saiu o entusiasmo, que tem muito a ver com o caminho que a música leva para a gente, né? Então, a gente também ouvir, né? Porque vocês estavam vendo aí os pássaros, né? Como que eles são lindos e como que cada canto expressa. Se você observar direitinho, em cada época do ano, sabiás, por exemplo, daí, os laranjeiros daí da minha convivência, cada canto corresponde a uma época e tem uma razão. O canto de alegria, o canto de chamar para os filhotes. Então, os passarinhos, eles são tão bem-aventurados, não é? Por quê? Porque cantam, né? É isso, pessoal. Então, eu queria trazer só essa pitada aí de reflexão sobre a música, sobre o hexagrama 16. E muito obrigada. Deixe de dizer que eu citei a minha amiga, quem tiver interessado de conhecer o trabalho, chama Isabela Moraes. É uma cantora e compositora muito forte daqui, com a palavra, com a coisa, mas ela vive a música. E isso é muito bonito. Tá? Você pode pôr no chat E vou passar para a Nívia pôr no chat. Eu assisti. E também lembrando... Isso. Gostei muito. Não... Tá bom. Ela cantou uma música sua que eu convido as pessoas a ouvirem no Spotify,
Aham. que é a Lua, ou a Taça do Tempo. Ela cantou essas duas, a Lua Ela e a Taça do Tempo. Ela cantou Taça do Tempo, E a que é essa que diz que fazer canção é viver falando de coração para coração, e cantou Explicação Nenhuma, que é a primeira, que é uma poesia mais resumida, mais modernosa, assim, e que chama-se Explicação Nenhuma. Agora, essa live dela não está ainda pública, eu acho que vão ser editados uns pedaços, né? Mas, bom, quem tiver curiosidade de escutar a música está lá nos Spotify da vida, Deezer e essas coisas. É um pedaço. pessoal. Ouvir outras coisas mais na frente. Obrigada. Foi lindo o que você falou, tem tudo a ver com o que eu vou falar hoje. Obrigada. Hein? Ah, sincronicidade. Tá. Pessoal, então, eu queria agora que a gente pudesse fazer junto uma prática. Eu recuperei uma prática do Daoin na cabeça. Então, vocês que estão sentados, se arrumem, né? Sente legal assim, que a Nívia vai colocar o vídeo e a gente vai poder fazer junto esse Daoin completo na cabeça, tá? Então, May it be an evening star, shines preparação, upon you. aquecer as palmas May it be 12 vezes. when darkness falls, your heart will be true. Vamos fazer junto, tá? You walk Sensibilizar a ponta dos dedos. oh, how far you are from home. Percutir couro cabeludo. Agora subindo. Mais uma vez descendo. May it be the shadows call will fly away. Sente um pouquinho essa vibração You journey on com os dígitos. Pentear o cabelo. when the night is overcome. You may rise to find the sun. Agora eu vou raspar a orelha. Percutir nuca.
Amassar a orelha. May it be an evening star shines down upon you. May it be when darkness falls, your heart will be true. Deslizar. You walk a lonely road. Oh, how far you are from home. Dedo médio. Morning air, to Desce a mão. Lavar o rosto. Agora, May it be the shadows call will fly. amassar olho brilhante. May it be you journey on to light the day. When the night is overcome, Baixo, claridade total. you may rise to find the sun. Morning air, to live. Bosque de bambu. Will find your Grande yang. Com os dedos, um bocadinho. May it be an evening star Girar o globo ocular. upon you. May it be when darkness falls, Outro lado. your heart will be true. You walk a lonely road. Põe um pouquinho de saliva. Olhos entreabertos. Deixar o calor penetrar nos olhos. Três respirações. Agora olha para longe.
Agora o nariz. Bem-vindo ao aroma. May it be the shadows call will fly away. May it be Desbloquear o nariz. journey on to light that day. When the night is overcome, you may Com os dedos. rise to find the sun. Respira, deixa o ar puro entrar para a cabeça. Os dentes batendo os 12 vezes. Girar a ponta da língua ao redor dos dentes. Pro outro lado. May it be an evening star shines down upon you. Bochechar. May it be when darkness falls, your heart will be true. Sorver a saliva, Walk levantando um pouco o queixo. oh, how far you are from home. Eu vou aproveitar para trazer o coração e o pulmão aqui para baixo, para o baixo ventre. Põe a câmera um pouquinho para lá. Will find your way. Aí fica com as duas palmas no baixo ventre. Pode abaixar as pálpebras. Sinta o fogo do coração aquecendo aqui a raiz da vida, que é aqui no baixo ventre. The shadows call Respira. may it be your journey on to light that day. Agora pode abrir os olhos devagar. Is over. Eu queria falar um pouquinho sobre os objetivos dessas práticas com o nosso corpo de sopro, ou a nossa alma, né? Com esse corpo sutil. E essas práticas são para regular a mente, regular os sopros e regular os sopros ou emoções e regular o corpo. Então, sempre os chineses falam dessas 3 regulações, né? Eu vou falar um pouquinho hoje conversar com vocês sobre a regulação da mente,
porque nas práticas chinesas se diz que é o pensamento criativo que preside os movimentos, tanto do corpo como das suas emoções. Então, eu queria falar um pouquinho desse pensamento criativo e também o oposto dele, mas que faz parte também, né? Porque você sabe que dentro do Yin e Yang, você tem um lado e o outro que estão sempre juntos. Então, se você tem o pensamento criativo, você também tem o pensamento mecânico, né? E o pensamento criativo é o que a gente, quando está fazendo as práticas corporais, a gente está no pensamento criativo. E o que é esse pensamento criativo? É a intenção. A intenção que move o seu sopro até as extremidades, é a força interna, né? E esse é o pensamento que é a do coração, porque a gente sabe que pensamento e coração é a mesma coisa, né? Alguns encontros, eu falei da fábula da carruagem, né? Não sei se vocês lembram, em que você tem a carruagem com as rodas, com a porta, etc., que seria o nosso corpo físico. Isso está atrelado ao cavalo, né? Que seriam as nossas emoções. Esse cavalo está com as rédeas sob o comando do cocheiro, né? Que direciona o cavalo e cuida da carruagem, mas que o cocheiro escuta as ordens do amo, que está dentro da carruagem, né? Que seria o dono. Então, eu diria que o pensamento criativo, esse pensamento que é a intenção, que é o som do coração, ele seria o cocheiro e o amo, né? No que a gente está fazendo, que é a harmonização dos sopros, ou Tai Chi Qigong, o Dr. Li Ding, que nos apresentou essa sequência de prática, né? Ele sempre dizia que era para proteger a sua mente de pensamentos desequilibrantes. Só com o tempo eu fui percebendo o que seria essa proteção da mente, né? Proteger dos pensamentos desequilibrantes. Seria para você equilibrar com os pensamentos criativos, né? Esse pensamento que é mais o som do coração, que é a sua intenção pura, e o pensamento mecânico. Porque os chineses falam que o pensamento mecânico, ele deteriora a sua mente, deteriora o seu coração. Isso quando ele está desequilibrado, quando ele está mais intenso do que o pensamento criativo. Não é que ele não existe, ele existe e assim, no nosso cotidiano, a gente está sempre tendo esses pensamentos mecânicos. Só que a gente tem que equilibrar esses pensamentos mecânicos para colocar eles no seu devido lugar com os pensamentos criativos, tá? E esses pensamentos criativos, na nossa prática, seria essa linguagem das imagens, né? Que é a linguagem do coração. Então, essas imagens, elas vão atuar sobre sua mente, e sua mente vai regular também as emoções, e o
e o corpo. Porque quando é mecânico, deteriora, assim, tipo, faz danos à mente. Não é à toa que de um tempo para cá, quando esses pensamentos mecânicos começaram a ficar mais intensos, né, por causa da nossa vida, né, do jeito como a gente conduz a nossa vida, com esse progresso da tecnologia, aí aparece o quê? Alzheimer, demência, sabe? As pessoas ficam... Porque causa dano na mente, né? Eu fiquei procurando algumas imagens para vocês entenderem melhor. Eu sempre trago essa imagem de um utensílio básico, que é a geladeira, né? A nossa geladeira. É porque, assim, eu tive uma geladeira que era só mecânico, assim, fazia barulho, ficava aquecendo, gastava muita energia, né? E quebrava muito, porque ele era mecânico, ele só tinha peças mecânicas que precisam ser repostas, etc. Daí tem agora a geladeira digital, que é muito legal, porque não faz barulho, assim, não aquece, ele se controla, porque quando ele começa a ficar muito frio, ele se controla e ele para de funcionar para poder, porque já atingiu aquele nível de temperatura, não precisa ficar funcionando, então ele para, e quando abaixa o nível de temperatura, aí ele começa a funcionar de novo. Essas geladeiras, elas têm um mecânico também, só que o mecânico, ele não, como é que fala? Ele não extrapola o controle digital, né? E aí que eu queria fazer uma analogia com a nossa mente. A nossa mente, atualmente, ela tem muitos pensamentos mecânicos. Às vezes, a gente até acha que está criando, mas não está criando, está só pensando. O que seria um pensamento mecânico? O pensamento mecânico é aquele que não te leva à ação. Não sei se dá para entender. Eu me pego, às vezes, ficar pensando, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, mas não me leva para a ação. Então, esse é um pensamento mecânico e que danifica a minha mente. O pensamento que é criador, ele te leva à ação, não só das emoções, como do corpo. O corpo vai agir. Então, eu vou cozinhar uma comida, essa intenção leva à ação das minhas mãos para preparar os ingredientes, né? Leva as emoções de experimentar os sabores, etc. Então, numa prática como essa da prática da harmonização do corpo sutil, o pensamento criador é que preside todo o movimento, porque o pensamento também é movimento. E esse pensamento, ele é com imagens. Essas imagens é que vão levar, vamos dizer, a ação das suas emoções e do seu corpo, né? Por isso que a gente está, primeiro, assim, focando bastante nessa linguagem das imagens para proteger o seu cérebro de pensamentos desequilibrantes, como diz o Dr. Lidin.
E nesse livro que eu traduzi para ele fala muito do, do sopro subindo aqui no seu, no seu cérebro, né? Na sua mente. Então, era esse o recado que eu queria dar sobre regular os pensamentos, ou proteger o cérebro de pensamentos desequilibrantes. Quer dizer, eu até acho que não é proteger, é equilibrar o seu coração e o seu cérebro com com pensamentos criativos, e para poder harmonizar com esses pensamentos mecânicos que a gente tem, no dia a dia. Você já acorda com pensamentos mecânicos. Então, você tem que acordar com os pensamentos criativos. Tá? Como que eu vou fazer isso? Aí tem várias formas. A música é uma, a Teresa falou da música, né? Do entusiasmo da música, é uma das formas, tá? Tudo bem? Deu para... Você pode mostrar o livro? O pessoal está perguntando qual é o livro. É o livro do Tai Chi Chuan? É o livro do Tai Chi Chuan. Não sei se ainda tem à venda, mas... Eu coloco assim, de novo lá depois. O Dr. Li Ding, sempre que a gente perguntava para ele por que o Tai Chi Chuan, ou a harmonização dos sopros, pode prevenir ou até pode ajudar a tratar de desequilíbrios autoimunes, doenças autoimunes. Ele sempre falava isso. Falava porque protege o seu cérebro de pensamentos desequilibrantes. Eu levei um tempo para entender o que era isso. Agora que eu estou tendo bastante pensamento desequilibrante, eu estou entendendo a necessidade de eu ter pensamentos criativos, né? Seja numa prática, seja no fazer, ou seja, escutando uma música, principalmente quando eu acordo, entende? Quando eu acordo, o meu pensamento criativo, eu vou fazer aquela prática matinal. Então, isso já vai me proteger minha mente daqueles pensamentos desequilibrantes. Deu para entender? Deu? Isso aqui também ajuda muito. A gente está muito no automático. Não, fica muito no automático. Depende de como você usa, né? Sim, mas porque quando difícil. apareceu esse celular, eu não queria nem ter o celular. Melhor coisa. Mas hoje, assim, tipo, quando eu vou dormir, eu ligo o celular numa música, que é um mantra que eu costumo escutar, e aquilo vai, sabe, entrando na minha mente e deixa eu... e vários pensamentos desequilibrantes, sabe? E quando eu acordo e vou fazer a prática matinal, eu também coloco uma música. Depende da música que você coloca também, né? Tem que ser uma música que te proteja. Tá? Alguma pergunta só para como é que caiu esse pensamento? Para vocês irem pensando no seu dia a dia, né? Não? Tem um comentário: o pensamento criativo seria juntar o pensamento com a ação, colocar em prática o que se pensa. É uma é muito importante, porque às vezes você fica pensando e não coloca em ação, não é? Uhum. E aí o que acontece? Aí dá uma certa angústia. Eu experimentei isso no meu dia a dia, quando você fica pensando, eu preciso ir no banco, preciso, sabe, fazer isso, fazer aquilo. Mas você não faz, porque não te agrada fazer essas coisas, aí você vai ficando angustiada. É melhor fazer.
Agora, melhor ainda é quando você se reserva um tempo para você regular sua mente, suas emoções, seu corpo, através de uma prática, né? De uma prática que já foi feita para você poder ter esse resultado, né? De se equilibrar, de você se harmonizar, né? Então, nesse sentido, se tiver alguma coisa, você me fala daqui, né? Eu queria colocar mais 3 movimentos, antes de eu colocar mais 3 movimentos da harmonização dos sopros, ou do Tai Chi Chi Kung, eu queria que a Maristela mostrasse, ou que vocês fizessem junto com ela, aquele movimento de guardar o coração e abrir o coração. Porque eu fiz uma confusãozinha, né, na parte prática, e aí eu quero que ela explique para vocês fazerem junto, para não ficar confuso, né? Tudo bem? Vamos ficar de pé. Tem uma pessoa com a mão levantada, não sei se a Tereza quer falar, está com a mão levantada. Era muito rápido, só para falar dessa história de que 2 coisas que a Lúcia falou. A música, ela também pode desequilibrar, dependendo dela, né? Então, do mesmo jeito que os gadgets, a coisa tecnológica também. Tem coisas tão incríveis que a gente consegue, tanto é que a gente está aqui, e tem coisas extremamente desequilibrantes, justamente por conta dessa sociedade hiperconectada. Então, de novo, volta a mesma coisa, né? É a questão do caminho equilibrado, essa busca sem cessar do caminho equilibrado, seja utilizando que ferramenta for, seja uma coisa tecnológica, seja uma coisa musical, artística, de qualquer forma, é a premissa maior. Você faz, né? Depende de você, porque às vezes eu posso achar que eu estou meditando, eu estou me equilibrando, e não, eu vou meditar com um pensamento meio mecânico, né? Legal, Tê. Então, vamos fazer com a Maristela, esse movimento de guardar o coração e abrir o coração. Você pode me tirar? Sim. Oi, bom dia, pessoal. Eu gostaria de esclarecer que eu vou fazer o movimento, eu estou fazendo espelhado. Então, para esse movimento que a Lúcia está sugerindo, nós vamos deixar os pés na postura de descanso, que é a largura de um ombro. Um pouquinho mais para trás, Maristela. Agora tá bom. A abertura de um ombro, e eu vou deixar a mão esquerda sobre a direita, a mão esquerda aqui, guardando o coração na caixinha. A mão esquerda está por cima. Se a mão esquerda está por cima, a ação dela de abrir a caixinha vai girar, ela vai para a sua frente, então você vai girar para a direita. Para a direita. Agora vamos trazer a mão direita, passa mais ou menos aqui pela altura da orelha, assenta a bacia, então agora a mão direita está por cima, porque a mão direita vai abrir a caixinha e a rotação será para a esquerda. Traz a mão esquerda, guarda na caixinha, a mão esquerda em cima vai abrir a caixinha, você abre para fora, então a rotação é para a direita. A mão direita por cima, flexiona, assenta a bacia, e aqui o movimento de abrir. A palma direita vai abrir
e a rotação é para a esquerda. Última vez, a mão esquerda por cima, vai abrir a caixinha, a mão esquerda vai para fora e a rotação para a direita. Aí, para fechar o ciclo, a direita por cima vai abrir e girar para a esquerda e retorna ao centro. Maristela, teve uma pergunta aí. Deixa eu comentar uma coisa. Fica aí onde você está. Eu queria comentar que o corpo, ele é um fole. Então, existe uma pulsação de você assentar a bacia e de você assentar a bacia, né? Quando você assenta a bacia e enraiza, os joelhos vão se curvar e depois você impulsionar com os pés para estender o corpo lá para cima, tá certo? Então, quando vai tampar a caixinha lá do coração, você assenta, enraiza. E da raiz é que você vai se expandir para abrir a caixinha, entendeu? Agora, o Danilo estava querendo que você faça o finalzinho desse movimento. Você pode fazer? Então, vamos supor que esse é o último movimento. Então, aqui é o último movimento, aí volta aqui para o centro, tá? Então, é isso, tá? De volta para o centro, né? Tá bom. Vamos lá, pessoal? Então, eu vou... Obrigada, hein, Maristela? É que eu faço um pouco de confusão. O encontro passado, eu não só fiz confusão com esse movimento, mas eu fiz confusão com o meridiano do pulmão, que eu insisti... que na tela estava É isso mesmo. do intestino grosso, Sim. mas eu estava vendo O do pulmão. As Do explicações eram do pulmão, né? Mas tudo bem, deu um tilt. Agora eu vou continuar e a gente vai... tem um movimento que eu acho muito bom, que é para você empurrar e expulsar o ti perverso. A melhor forma de você expulsar é você empurrar com a palma da mão, entende? E sentir que, e a sua mente sentir que você está expulsando todo, através do seu corpo todo, o ti que causa transtornos dentro. E aí, quando você traz de novo, você está trazendo o ti correto. Então, as mãos têm uma grande influência aqui, porque eu vou abrir a palma, expulsar o ti perverso aqui, e depois eu vou trazer, olha só os dedos, hein? Os dedos fecham, porque tem gente que nem fecha os dedos, mas você tem que fechar para guardar aqui. Mas assim, tipo, tem que ter um vazio aqui quando você fecha, não é para fazer força nenhuma. Então, o movimento é esse, ó. Aí eu vou abrir um pouquinho os pés, porque eu vou continuar assentando a bacia e no caso aqui, eu vou assentar a bacia e suspender, certo? E vai ter uma força interna que vai vir para a mão e sempre tem o lado esquerdo e o lado direito, né? Eu vou fazer
espelho, essa minha mão esquerda, eu vou enraizar, a coluna fica centrada, eu vou enraizar e esse lado esquerdo a força vem do pé direito, passa pela cintura e vai na mão, quer dizer, é cruzado a força. O que é a cintura? É o umbigo e aqui atrás a porta da vida. Então, essa é a cintura. Então, tá vendo que o umbigo foi nessa direção aqui, desse pé? Essa mão, ela fica estável. E essa é que vai empurrar, certo? Vai expulsar o sopro perverso. Ombro solto, quer dizer, vem do pé, é direcionado pela cintura, passa pelo ombro, pelo cotovelo que tá baixo aqui e vai até a palma da mão. Aí eu vou trazer, estendendo a perna e o umbigo volta, o centro volta no mesmo lugar, certo? Agora para o outro lado, a mão abre como se fosse uma pedra, né? Cuidado para não esquecer desse lado aqui que serve de âncora, né? Vem daqui desse pé e traz o ti correto. Expulsa o ti perverso e traz o ti correto, o sopro correto, a energia correta, né? Está dando para ver? Sim. Tá? Então, esse é o que acabou aqui, né? Agora, deixa eu ver, eu tenho que fazer 6 vezes, senão eu vou bagunçar de novo. Então, começa com a mão esquerda. Então, expulsa e traz o ti correto. Essa é uma vez. Segunda vez. E essa é a última vez, tá? Agora, são as mãos de nuvens, tá? As mãos como nuvens. Eu vou começar do lado esquerdo, tá? Então, eu vou segurar a bola aqui, curvando a perna. Aí eu vou erguer a perna. E aí, fletindo de novo, eu giro para o outro lado, com as mãos voltadas para mim. Mas aqui, uma mão vai ficar em relação à outra para eu poder suspender.
e abre. Veja o seguinte, pessoal, que o umbigo e a relação com o pé, tá? Então, eu estou aqui, o umbigo vai voltar para esse pé aqui, ó. Sobe, umbigo, para esse pé. Está vendo aqui? Onde o umbigo apontar é o pé cheio, o outro é o pé vazio, tá? Então, é isso que eu queria dizer. Agora, as mãos. Pensa no sol e na lua. Assim, tipo, vamos dizer que a mão esquerda é o sol, a mão direita a lua. É uma elipse isso daqui, né? A lua sobe e o sol desce. E eles vão circulando em torno da Terra. Aí, a lua desce e o sol sobe, que é o movimento da noite e do dia. Tá? Então, vamos fazer todo mundo junto com a Maristela. Foca na Maristela, que ela vai fazer direitinho e comentando o movimento. Vamos lá, Maristela? Novamente, vou fazer espelhado, né? Para esses movimentos. É a postura do cavalo, é uma largura de 1,5 ombro, né? E vou começar expulsando o pé, Maristela? Oi? Estava desalinhado. É que você estava Não, na diagonal. Está um pouquinho torto. E agora? Agora está bom. Tá. Então, eu vou projetar a palma esquerda primeiro, fazendo a rotação para a direita. Expulsar o sopro perverso. Projeta a palma esquerda. Retorna. Estende. Agora a palma direita. Vai alinhar com o lado esquerdo. Retorna. A palma esquerda alinha com o pé direito, com o lado direito. Do outro lado, a palma direita projeta e a rotação para a esquerda. Último ciclo, novamente à esquerda, projeta, ergue, e agora a direita projeta, volta ao centro, e as mãos de nuvens. Flexiona, a mão esquerda em cima e a direita embaixo. A rotação está para a esquerda. Estende a perna, faz a mutação das mãos para assentar a bacia e girar para o outro lado. Agora, estende a perna, a mutação das mãos, assenta a bacia e girar para a esquerda. A transição, assenta a bacia. Na direita, a transição, assenta a bacia
erguer, gira, a última vez, né? Fechando o ciclo, e aqui vai abrir. Bom, Maristela, melhor ainda com esse fundo aí, viu? Fica bom, né? Tudo bem, pessoal? Acho que deu para todo mundo fazer, né? Então, é isso que eu queria dizer. O mãos de nuvens é como se você alternasse, né, as nuvens que vão para um lado, vão para o outro. Também você pode pensar que uma mão é o Sol, a outra a Lua, e elas vão rodando alternadamente em torno de um eixo que é a sua coluna. Tem uma pergunta se quando quando expulsa, solta o ar. É quando expulsa aqui. Então, quando expulsa o quê? O ti, O quando você ti. faz expulsar. Pessoal, Isso, isso a gente faz com a respiração natural, porque isso eu quero falar depois. Eu quero primeiro que vocês se concentrem nas imagens, né, e no fluxo das imagens, tá? A gente vai construindo aos poucos uma base legal para você colocar outras coisas, porque senão fica meio confuso. Pode ser? Quem que perguntou? Graça. Grácia. Então, vamos construindo uma basezinha, assim, para a gente ir colocando os detalhes depois, que vão ajudar a potencializar a prática, tá? Eu queria agora fazer inteiro, então vou convidar vocês para levantar e arrumar um espaçozinho e fazer junto com a Maristela. Pronto? Então vamos lá. Então, primeiro postura vertical, vazio. Então vamos lá. Céu. É. Separa os pés. Acende e descende. Água sobe, fogo desce. Expandir. Recolher. Madeira expande. Metal recolhe.
abrir o céu, dançar com arco-íris, separar as nuvens, guardar e abrir o coração. Remar no meio do lago, suspender a flor de lótus, contemplar a lua no céu, e refletida no lago. Empurrar o sopro perverso e assimilar o correto. Mãos de nuvens,
abraçar o mar e contemplar o céu. Abraçar a vastidão do mar e contemplar a profundidade do céu. Outro lado. Colher o sopro celeste. Colher o sopro celeste e trazer para o corpo. Empurrar as ondas do mar. Outro lado. Acalmar o peito e o abdômen. Pombo abre as asas. Outro lado. Dois dragões enrolados no pilar.
segurar a bola, aparar, desviar, pressionar, empurrar. Aparar de baixo para cima, desviar de cima para baixo, pressionar para frente e empurrar para frente. Aparar, desviar, pressionar, empurrar. Verter o sopro para o baixo ventre. Trazer o sopro da terra para o baixo ventre e do céu para o baixo ventre. Unir rim e coração. Socar com olhar atento. Ganso selvagem, ganso selvagem, abre as asas. Girar a roda celeste. Outro lado. Abrindo.
Alternar cheio e vazio dos pés e yin yang das mãos. Como se batesse uma bola. Pequeno circuito. Estende o corpo e assenta a bacia. Sobe e desce. Grande circuito. Mergulhar. Emergir. Oferecer. E recolher. As mãos no baixo ventre, 3 respirações. Reverência. Abaixar as pálpebras e retornar ao vazio. Pode abrir os olhos, solta um pouquinho, gira a cintura. Soltar os pés, soltar o corpo para a terra. E vamos fazer o Ra, né? Então, 1, 2, Ra. Muito bem. Deu certo, Lúcia? Foi bom, foi ótimo. Eu não vi se o pessoal fez. Fez, sim. Fez. Uhum. Nós vamos, já são 11h30, né? Aí eu vou... A gente pode dar uma prorrogação de 10, 15 minutos para quem quiser fazer perguntas, mas quem precisar sair... Eu já vou me despedindo, tchau, obrigada por ter vindo, né? Espero que tenha sido bom. Antes de vocês saírem, eu queria dar mais um som. É que o som eu uso assim, de uma forma bem das minhas necessidades. Por exemplo, o som do rim, ou o som do fígado, é você pedir silêncio. Som sem som é. Então, à noite, quando eu estou um pouco agitada e vou dormir, eu faço umas 9 vezes ou 6 vezes esse som, pedindo silêncio, sabe, para minha cabeça. Então tá, quem precisar sair, obrigada, e quem quiser comentar alguma coisa ou falar alguma coisa. Danilo tem uma pergunta, pode falar, Danilo. Danilo sempre abrindo as perguntas. Oi, pronto, bom dia. Oi, Danilo. Bom dia. Bom dia, Maristela, bom dia. Bom Lúcia, dia, Lívia. Danilo.
Que bonito, né, ver essa prática aí nesse cenário de bichinho e com o som dos passarinhos, ó, a música, né, que a Tereza falou no começo. Muito lindo. Obrigado, Tereza, foi muito bonita a sua apresentação, não sei se ela está aí ainda, e as suas palavras, e a prática do início eu adorei, viu? O Daoin, é Daoin, né, da cabeça? Daoin da cabeça, é. Muito bom, muito bom. Bom, eu tenho umas perguntinhas com relação... A gente tem esse flutuar, que é esse sobe e desce. Aí a gente tem separar as nuvens, guardar o coração, depois, em vários momentos. Esse agachamento... Porém, quando a gente vai empurrar o ti nocivo, aí que a gente vai abrir para o médio, né? Então, para a largura média. Então, a minha pergunta é, ou seja, todo aquele agachamento, aquela flutuação, ela acontece numa largura do pequeno, é isso? Sim. Sim. Ah, tá. Ah, entendi. É porque é interessante, porque isso é uma coisa bem característica, né, dessa prática, o que é muito legal. Então, eu tenho essa coisa desse agachamento. Agora, os giros, a gente está muito acostumado com o Liancum, que quando vai girar, por exemplo, o giro dos dragões, né? Ou, por exemplo, mão nas nuvens, né? O lado, né? A gente sempre, não sei, a minha tendência é sempre começar para o lado esquerdo. Então, por exemplo, se eu vou girar, eu não estou fazendo espelho agora, eu estou girando mesmo para a esquerda, né? Então, eu primeiro giro para a esquerda ou é a mão? Assim, Danilo. Eu fiquei um pouco em dúvida. Não, Danilo, nas 18 terapias é de uma forma, né? Que é um padrão de todo giro ser para a esquerda, né? Nas 18 terapias. Aqui, no Tai Chi Qigong, a ação é a mão esquerda. A mão esquerda. Então, quando você vai expulsar o sopro perverso, começa expulsando pela mão esquerda, certo, né? Quando você vai brandir as mãos nas nuvens, ela começa com a esquerda em cima e depois alterna. A ação é da mão esquerda, no Tai Chi Qigong. Então para dar nome foi nesse ponto que me confundiu, porque então a nuvem, exatamente, a nuvem, você vai usar a mão esquerda, né? É porque tem a então transição. você vai girar para a direita, né? Você começa girando para a direita. Sim, porque você tem a transição, né? Terminou aqui com a mão direita, a mão esquerda vai estar em cima para fazer a transição da direita subir e você girar para a direita. Você tem essa transição aqui, começando com a mão esquerda por cima. Então eu começo virado para a esquerda, mão nas nuvens, mãos fazendo nuvens. Você terminou o movimento aqui, né? Aí você vai à esquerda em cima. Você está fazendo espelho agora, né? Estou fazendo espelho. Perfeito. Perfeito. Explicar melhor isso daí? Perfeito, eu já entendi. Tá bom, entendi. Então, virou para a esquerda. Não é mecânico, Danilo. É que a mão esquerda é yang, né? Então, a gente está privilegiando aqui na harmonização dos sopros, primeiro o pensamento criativo, tá? Depois os sopros, né? E depois o corpo. Então, nesse sentido, como a Maristela falou, a ação que deve privilegiar é a mão, porque a mão, ele reflete, o movimento das mãos reflete a minha mente, né? Reflete o meu coração, e ele expressa o sopro. Então, sempre a mão esquerda vai sobrepor ao lado que você gira. Isso é diferente nas terapias, tá?
Então, Sim. eu vou empurrar com a mão esquerda, né? Eu vou começar com a mão esquerda em cima, tá? Então, esse é um dos requisitos da harmonização dos sopros, tá? Tá bom. Legal. Entendeu? Sim, sim, entendi. Obrigado. Nada. Tem o João Maria, que está com a mão levantada. Oi, João. Oi, bom dia. Ei, Bom João, dia. aí, você está onde mesmo? É no Rio Grande do Norte, Florânia, Rio Grande do Norte. Qual que é o nome da cidade, que eu sempre esqueço? Florânia. 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 Nome legal, hein? A Maristela, se tem mais alguém do Rio Grande do Norte além de mim. Hoje, aqui na prática, não, mas tem outras pessoas que praticam. De Natal, Certo. Pronto. tá? Muito bem. Eu vou perguntar a Lúcia. Quando, durante a prática, eu senti uns arrepios. Isso é o ti? É sim, João, que bom. É um sopro que está fluindo. É a primeira vez que eu senti. Bom, João, que bom. Está chegando. Tá chegando. Obrigado. Nada. A Silvia, o João, que é de Natal. Podemos responder? Podemos. A Caru? Ei, Carol. A Carol já faz muito bem essa prática. Eu tenho uma dúvida. Eu tenho uma dúvida e uma pergunta. A dúvida é quando a gente faz aquele de girar. Vou fazer porque eu esqueço o nome. A roda celeste. Isso. A roda celeste é com... A gente tem também um pouco a flexão dos joelhos ou ele é para fazer com as pernas estendidas? Nesse caso, não tem, o sobe e desce fica por conta dessa parte da lombar, sabe? Então, as pernas são estendidas para você, inclusive, tem gente que gira de uma forma mais ampla ainda, quer dizer, vai lá para trás, né? Mas eu já faço de uma forma assim, as duas estacas com as pernas estendidas, e isso me possibilita girar de uma forma ampla aqui sabe, no umbigo e cintura, assim, e girar o tronco. Quer dizer, em cima eu giro, embaixo eu giro. Gira também. E a pergunta é sobre as emoções, né? Porque tem dias, assim, que você ou tá tão triste, ou tá tão nervosa, ou tá com tanto medo, ou tá tão alegre, que, assim, às vezes é difícil. Você queria te perguntar especialmente, assim, como você faz quando você tá num desses extremos para conseguir ir para o centro e fazer a prática para acalmar a emoção, porque às vezes a gente não está com vontade, a gente está tão mal, vamos dizer assim, ou tão fora, que é como encontrar esse recurso para conseguir fazer. Eu já passei por situações assim, Caru, porque teve uma época que eu realmente estava muito cansada, porque eu estava cuidando da minha mãe, certo? Então, e não estava, assim, eu mesmo estava fraca, e o que me sustentava é que sempre tinham, assim, eu dava aula para um grupo, e eu tinha que ir dar aula para o grupo, e eu tinha que ficar bem para dar aula para eles. Então, isso me sustentou. Agora, quando você está sozinha, é aquilo que a Tereza falou, coloca uma música que te faça transcender essas emoções, sabe? Uma música que tem a ver com você, que te faça lembrar de coisas boas, né? E
E aí também você consegue superar essas emoções. Agora, assim, eu já tive experiência de pessoas que não conseguiram superar, né? E que foi fazer e afundou mais ainda. Aí eu não sei. Sempre que a gente, talvez, quando force demais, né? Hã? Às vezes o melhor é não sentir, né? Para mim, uma coisa que ajuda muito quando eu estou muito angustiada é olhar assim com muita profundidade mais para o céu e ver a amplitude que é o céu. E isso realmente me acalma. Isso para mim é o mais forte, é como uma reza. Que bom. Não, isso também, se você tiver o céu para você ver, do meu apartamento eu não consigo ver muito bem, só tem prédio. Então, aí, às vezes, a imagem você pode construir dentro de você. Sabe que tem um documentário de um mestre chinês em que ele fala, ele foi preso durante a Revolução Cultural, porque na Revolução Cultural na China eles prenderam muitos mestres, muitos médicos, né? E ele ficou preso. Mas ele falou que ele nunca se sentiu tão livre como dentro da prisão, porque o corpo físico dele estava preso, mas o corpo de Ti poderia viajar, sabe, para outros lugares, né? Porque ele já tinha um treinamento, né? E nesse sentido, até tem um livro que eu queria recomendar, que é o Fernão Capelo Gaivota. Eu não sei se vocês conhecem, mas foi muito lido pelos jovens na década de 70 e 80. Fernão Capelo Gaivota é uma história de um pássaro. Bom, leiam o livro. Quem conhece esse livro, Fernão Capelo Gaivota? As pessoas Maravilhoso. Conhece? A Tânia conhece. A Tânia. Lúcia, Eu eu conheço. conheço o livro e eu fiz o magistério e nós estudamos durante um ano esse livro e fizemos uma apresentação com teatro, dança e tudo. Até hoje esse grupo, há 45 anos formadas, até hoje nós nos encontramos agora pela internet e sempre falamos nesse livro, nesse aprendizado que tivemos com essa história do Fernão Capelo Gaivota. Estou até emocionada. Obrigada. Não. Foi uma grande... Foi um momento muito bom que nós lemos isso naquela época, eu lembro. Até vou ler novamente, viu? Obrigada. Tem umas coisas que eu vou ver novamente. Acho que as pessoas mais jovens não conhecem, né? Quem é mais jovem? Não. Então, pode... Tem duas pessoas com a mão levantada. A gente puder. E a Flor, acho que também. A Flor está. A Luísa Uber. Luísa, pode falar, Luísa. Ainda tem um tempo de prorrogação. Só ligar seu microfone. Não está conseguindo ligar? Não está ligado, Luísa, o microfone. Estou tentando. Ligou, pode falar. Bom dia a todas. Bom dia, Maria Lúcia, maravilhosa. Bom dia, Maristela. Eu queria, assim, pedir a permissão para falar um pouco da minha experiência a respeito dessa pergunta a respeito das emoções. Logo no começo da pandemia, eu percebi que minhas emoções estavam assim, fazendo montanha-russa, né? Aí eu
dou aula de Qigong já há um tempo. E aí ficou essa coisa sem ser presencial e eu descobri o Instagram, que eu não sabia nem que tinha esse Instagram. E comecei a dar aula, faz um ano agora. Estou comemorando um ano. Então, desde um ano, que 3 vezes por semana, eu faço práticas no Qigong, no Instagram. E eu estou trazendo isso para dizer que isso me ajudou a mim, a equilibrar minhas emoções e está ajudando a muita gente. Então, a gente, às vezes, eu precisei me readaptar, enfrentar desafio, porque no começo não sabia como gravar, não sei o quê. E a gente vai aprendendo. E aí eu queria trazer essa experiência que está fazendo um ano, que está sendo muito gratificante. E sempre, quando eu estou com vocês, eu estou aprendendo mais coisas, incluindo mais coisas. E é isso, acho assim, a gente tem essa grande roda de energia fluindo, de luminosidade, de amorosidade. Eu queria agradecer. É isso. Legal. E a Caru tem todas as condições também de estar orientando as pessoas, porque ela faz muito bem, né? Enfim, fica essa sugestão. Lúcia, agradeço. Aí o pessoal não vai deixar você ficar. O quê? Se você tem um grupo, as pessoas não deixam você ficar, que nem a Luísa estava falando. Você sabe que eu sou professora, né, de adolescente, assim, de matemática, eu faço um trabalho de clínica do aprender, um tipo de uma psicopedagogia. E quando eu entro em aula, me faz muito bem. Os meus alunos realmente me fazem muito bem. Então, isso é como uma âncora para mim, assim. E eu nunca penso na âncora como uma coisa que fixa a gente, mas sempre uma âncora que permite que o barco circule lá em cima no mar, assim, mesmo nos maremotos, e ele não afunda. Então, eles são muito importantes para mim. Então, eu entendo muito o que você falou. Legal. Eu agradeço. A Rosa, se puder desligar os microfones, se não estiver falando, senão vou ter que tudo. Rosa, pode falar. Oi, bom dia. Eu queria só, motivada pela pergunta da Caru, quer dizer, compartilhar a minha arma, porque com a velhice a gente vai acalmando de um modo geral, né? Mas mesmo quando eu era mais jovem, mais impulsiva, as emoções eram mais fortes, mais apaixonadas, a arma que eu sempre tive, que eu acho que dificilmente alguém consegue tirar da gente, a não ser em último caso, é a respiração. Quer dizer, para qualquer situação de medo, de angústia, até mesmo de grande alegria, de uma excitação excessiva, quer dizer, a gente tendo o controle da respiração e tendo prazer em respirar e em se deixar inundar pela respiração, eu tenho a sensação de que isso traz tudo ao equilíbrio, porque, de certa forma, ela é central, né? Quer dizer, ela é fisicamente central, ela centra realmente a pessoa, e é uma arma para sempre. Quer dizer, a pessoa dentro de uma prisão, a pessoa olhando o sol, a pessoa olhando a lua, caminhando, fazendo o que quiser. A respiração é nossa, é um patrimônio que a gente tem que cultivar e usar para o bem. Legal, Rosa. Quer dizer, a minha experiência. Não, a respiração, o ar é o alimento celeste. Legal, muito bom. A Sandra e a Flor depois. Sandra, e depois você, viu, Flor? Cadê a Sandra? É Sandra Leite. Obrigada. Nordeste aqui também, Fortaleza, Ceará. Então, queria agradecer muito aí a prática de hoje. Adorei a lembrança desse livro, do Pernambuco do Gaivota. Eu li a primeira vez quando tinha 13 anos, no curso de inglês. E aí, Lúcia, outras pessoas no chat também pediram se você podia dizer o nome desse documentário que você mencionou. Adorei a fala de minha colega anterior, que falou sobre a respiração. É algo que eu tenho procurado cultivar, mas que às vezes é difícil, às vezes é a primeira coisa que trava.
E a prática aqui com vocês tem me ajudado bastante nesse sentido. Muito obrigada. Que documentário que é que eu falei? Você mencionou o documentário de um mestre chinês que foi Eu preso vou trazer para vocês. Eu vou trazer. É um documentário bem legal. Pronto. Que era antigo da gente. Eu vou trazer. Aí eu passo. Obrigada. A Flor. Flor, pode falar, Flor. Bom dia, Maria Lúcia. Eu queria, se for possível, sabe o último movimento do Tati Te Ching? O grande circuito, e eu estou com um problema para finalizar, se a Maricela poderia repetir. Pode ser outra hora, Flor? Pode. Agora, Só que eu queria... Eu não tô... Você me lembra, da próxima vez a gente faz esse, tá? Tá, é o finalzinho, tá? O grande circuito. Tá bom. Obrigada. Mais alguém? Acho que fechamos. Então, Se tá. tenha mais alguém, não sei se está. Fechamos, né? Obrigada, Então, tá. pessoal. Obrigada, pessoal. Muito obrigada. Obrigada, Lúcia. Bom domingo. Obrigada. Maravilhoso, muito obrigado. Obrigada, Obrigada. Do Rio. Obrigada, Lúcia. Muito bom. Obrigada, Lívia. Obrigada, muito obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau, pessoal. Maravilhoso. Até domingo. Obrigada, Lúcia. Obrigada, Maristela. Obrigada, Maria. Obrigado.